A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos todos aqui na Ladajosa. Vamos nos alimentar da palavra de Deus? Hoje eu estou com uma palavra maravilhosa, eu estou com uma palavra maravilhosa para os nossos corações. E desde já eu quero te fazer uma pergunta. Quando você aceitou o Senhor Jesus, é porque você foi sozinha? Você nunca tinha visto, ninguém nunca pregou para ti? Ninguém nunca te levou para a igreja e você tomou a decisão de ir para a igreja, de ir e aceitar o Senhor Jesus e dizer assim, hoje eu vou ser uma serva do Senhor? Ou alguém foi lá te mostrando, olha, tu é de Deus, tu é de Jesus, tu é uma pessoa maravilhosa, tu é uma pessoa boa. Por que tu não quer Jesus? Ah, porque eu sou de Jesus desde a hora que eu nasci. Também não é assim, né? O Senhor diz que desde o momento que a gente nasce, a gente já nasce no pecado. Já somos herdeiros de Adão e Eva, né? Nossos pais são Adão e Eva que trouxeram pecado a este mundo. Se eu pegar Eva, eu dou-lhe em Eva. Por que ela foi desobedecer um Deus todo-poderoso, né? Para que hoje a gente vivesse sempre com essa inclinação para o pecado. Mas aconteceu e a gente precisa de Jesus. Por isso Jesus morreu por mim e por você. Mas e aí? Quem te ajudou a chegar até Jesus? Ou você que ainda não foi até Jesus? Você se zanga quando alguém bate na tua porta que diz assim, eu quero trazer uma palavra de Jesus para você? Ou você abre sua casa, seu coração e diz, entra, pode falar, que eu quero ouvir a palavra de Deus. Como é que você reage? Gente, eu não reagia muito bem não. Tinha vezes que eu recebia bem e tinha vezes que eu olhava assim pela brechinha e via que eram os crentes e aí eu ficava caladinha e não recebia. Olha só, na minha ignorância. Mas um dia eu passando, né? A gente sempre só vai para Jesus quando passa por uma grande necessidade. E aí uma dessas grandes necessidades, alguém bateu na minha porta e me ofereceu esse Jesus, um estudo, e eu comecei a ler a palavra, comecei a orar, e aí o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi um processo até eu dizer sim, Jesus, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Foi muito, muito, muito maravilhoso assim, sabe? Porque a palavra de Deus diz assim que é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que a gente passa a conhecer, que a gente se entrega, que a gente, se derrama aos pés do nosso Senhor. E aí eu quero trazer uma palavra hoje que eu estava aqui lendo e me veio esta palavra aqui de Filipe e o eunuco, né? Então nós vamos ver, está no livro de Atos, né? No Evangelho de Atos, e nós vamos ver aqui este ensinamento para que a gente possa ter a direção certa de como a gente precisa sim da ajuda de uma pessoa para entender a palavra de Deus. E como precisa, gente. Deus, até hoje, eu já estou com 18 anos de serva do Senhor. E até hoje eu ainda preciso de uma alta ajuda, Senhor. De uma alta ajuda, espiritual na minha vida. De ter meu pastor, que eu sei que está ali para me apoiar, para orar, por mim, eu orar por ele e nós trabalhar junto na igreja do Senhor. Como a gente precisa. Então, Filipe e o eunuco. Vamos ler? Está no capítulo 8, no Evangelho de Atos, capítulo 8, versículo 26. Vamos, estudar um pouquinho este versículo para a gente aprender um pouquinho hoje. Diz assim, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um Antíope, eunuco, alto oficial da Cândice, rainha dos Antíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro. O Espírito
disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique. A quem se refere? O profeta fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo ele caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha só, né? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Glória a Deus. Então, olha só. Aqui a gente viu que o eunuco precisou dessa grande ajuda. Um anjo do Senhor fala a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Olha só, então o anjo do Senhor falou a Filipe: e a gente precisa ou não ouvir a palavra de Deus, ter ajuda das pessoas. Sim, o eunuco precisou de ajuda. Filipe percebeu que ele lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que tu lê? O que está lendo? E ele disse: não. Como podereis entender se não tem ninguém para me explicar? Então ele disse: senta, corre, senta aqui do meu lado, né? E ele se assentou do lado do eunuco e foi explicar quem era Jesus. Quem era Jesus? Por que Jesus veio a este mundo, morreu por nós, pelos nossos pecados? Ele era um homem santo, ele era Deus, ele foi pisado, ele foi, traído, ele foi morto pelos nossos pecados. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele disse que ele vai voltar para nos buscar. E ele disse: pois eu creio. O que falta para que eu seja batizado? E ele disse: se você crê de todo o coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Aí imediatamente ele viu um lago, parou o carro, batizou o eunuco e foi. O Espírito Santo levou ele, para outro lado. Então a gente vê aqui que as pessoas precisam sim de ajuda, porque a Bíblia relata que nós somos cego. Os olhos só olham as coisas que interessam a nós mesmos, mas as espirituais a gente nem procura. Os cristãos adoram Jesus Cristo em espírito e em verdade, né? Quem não tem Jesus Cristo, as pessoas que se apegam num pau, numa estátua, numa imagem,
no sol, a lua, né? Tem lugar aí que diz que até o boi é o Deus deles. Então a gente vê que é uma ignorância muito grande porque a pessoa está cego, né? Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele passa a habitar dentro de nós, ele tira essa cegueira espiritual da nossa vida. E aí a gente começa a enxergar quem é Jesus na nossa vida. E aí é só alegria, né? Porque nós vamos ver o lado espiritual. Nós vamos saber de coisas que eu não poderia saber, você também não poderia saber. Porque nós estávamos o quê? Cego. Antes eu era cega, não entendia nada. Mas hoje o Senhor abriu meus olhos espirituais para que eu possa ver, né? O quanto o inimigo nos ataca, investe para nos derrubar, para tirar a nossa vida, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, minha amiga, meu amigo, se desperte. Se você ainda não tomou a sua decisão de se entregar para Jesus, procure alguém, porque o eunuco lia, mas não entendia. Tem muitas pessoas que eu sei que lê a Bíblia e ainda não conseguiu se converter. Se converter e dizer, Senhor, agora eu sou totalmente tua. Eu me entrego nas tuas mãos. Eu vou viver somente para ti. Tem muitas pessoas que lê a palavra todos os dias, mas ele não entende, porque quando ele entender, ele vai procurar uma pessoa. Ou então, ele não vai procurar uma pessoa, mas quando essa pessoa chegar na porta dele, um amigo, dizer, olha, Maria, Antônio, você precisa de Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele morreu por ti, ele morreu por mim, ele morreu por todos nós. Basta que a gente abra o coração. Olha, Jesus não é aquele Jesus que está preso, né, numa cruz. Jesus, ele ressuscitou. Ele vem para nos buscar. Mas ele diz que ele vem buscar uma igreja santa, um povo limpo de coração, um povo que adora, um povo que larga tudo para servir ele. É esse o povo que Jesus Cristo vem buscar. E aí aquele teu amigo, aquela pessoa próxima de ti, que já tem essa experiência, que já se encontrou com Deus, escuta ela. Escuta que ela tá te ensinando, que ela tá te dizendo o que tu tem que fazer para aceitar o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque o Senhor vai enviar uma pessoa para te ajudar, para que tu tome tua grande decisão de servir ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, assim como o eunuco fez. Ele creu, ele foi batizado e ele com certeza foi um grande missionário lá, né? Aonde lá era só deuses, né? Que eles serviam outros deuses. Tem dito para você que Jesus é a única solução. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é nossa esperança. E sem Jesus nós não podemos entrar no reino de Deus. Então, fique com esta palavra. Abra aí a sua mente, seu entendimento e peça ajuda para compreender a palavra de Deus. Porque talvez você está lendo, mas você não compreende. Então peça ajuda. Quando você vê, se você tem do seu lado aí uma pessoa amiga, uma pessoa que você conhece, que conhece a palavra de Deus, peça para ele te explicar, peça para ele te ajudar e que você vai ser uma pessoa grandiosa nas mãos do Senhor. Amém? Então esta palavra do Lar da Josa, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus seja com você. A paz de Cristo e Deus te abençoe em nome de Jesus.